na Portuguesa, ele saiu driblando todo mundo, driblou o goleiro e fez um gol. Ele saiu pulando como uma criança. Um dos melhores atacantes que passaram pelas minhas mãos. Um escurinho pequenininho, mas dentro do campo era um gigante, porque ele tinha drible, inteligência no jogar e velocidade. Ninguém pegava ele. Estava no coração de todo mundo, na graça de todo mundo, pela maneira dele jogar, pela habilidade, pela alegria que ele fazia. E quando pegava a bola, a torcida já esperava alguma coisa diferente. Aquela canelinha corria, dava cada drible, cada costurada, cada lance maravilhoso. A gente ficava assim, estagnado. E o jogo está comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Toca Denner no meio da cabeça do índio. Parte Denner pra cima da casa do canto. Olho no lance. Gol! Tira comigo do refém. Parecia que ele sabia que ele ia arrebentar. Falava assim, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou arrebentar. Ele morreu muito novo, 23 anos, para mim uma criança. Estava no auge da carreira dele, ele ia embora para a Alemanha. E ele foi muito rápido. Família Rodrigues de Souza. Rodrigues é do seu tataravô e Souza é do seu bisavô. Ele nasceu dia 2/4 de 1971 e faleceu dia 19/4 de 1994. Era com a bola o tempo todo, jogando em todo que é lugar, quebrava vidraça. A vida dele era o futebol. O castigo era tirar a bola. Não vai se comportar, então a gente tira a bola. Denner, a partir dos 14 anos, passou a ser atleta e ganhou uma bolsa para fazer parte do grupo de alunos e atletas do Colégio Bilac. Eu disse para você que essa competição era uma competição que reunia 300 dos principais colégios de São Paulo. Para que você tenha noção da importância disso, o ginásio do Ibirapuera, o ginásio Mauro Pinheiro, no dia da final tinha 7.000 pessoas. Eu fui fazer a pré-eleção, após a janta, dizendo para eles que eu infelizmente não ia poder estar presente no dia da final, já que no dia seguinte eu estava embarcando para o Rio de Janeiro com a equipe do Banespa. Ele começou a gritar, começou a chorar, saiu, falou, se você não vai ficar, eu também não vou, porque nós não vamos ganhar sem você. A gente conseguiu convencê-lo, ele ganhou como destaque do jogo e naquele dia ele recebeu um convite para fazer parte da equipe, não de futsal, da equipe de futebol da Portuguesa e do São Paulo. Em 1989, eu fui treinar a Portuguesa, né? Chegou um conselheiro da Portuguesa, o Mário Fofoca, e disse, poxa, professor, tem um garoto aí, garoto que eu tinha te falado, aí eu olhei, né, ele magrinho, né? Não estava fazendo muita fé nele. Primeira bola logo ele pegou e deu uma caneta no Vladimir, deu um lençol lá no outro, falei, pô, o garoto é bom mesmo, né? O gol mais bonito deste fim de semana foi de Denner, uma das feras da Portuguesa, campeã de júnior da Taça São Paulo, levando o time a um título sensacional, invicto. É de Denner da Portuguesa, o gol mais bonito do Fantástico. Foi o maior driblador que eu vi jogar, porque a ultrapassagem dele, 1 contra 1, era excepcional, né? Foi tudo onde começou, né? Taça São Paulo, um dos melhores campeonatos de júnior, e é um pulo muito grande profissional. Você vê que depois que saí da Taça São Paulo, fui titular na Portuguesa, com isso abriu várias portas para mim.
Você era de outro mundo, é jeito. Primeiro gol do melhor jogador da Copa São Paulo. Ele fazia muita coisa para a idade dele, assim, era muita irreverência, muita qualidade. As pessoas olham para mim e falam assim, você só é ou só foi o que foi por causa do Denner. Eu escuto isso todo dia. Matar São Paulo, nós entramos massacrando o negócio. Todo jogo era uma final, né, pra gente? Todo jogo. E quando ele jogava, o almoço saía cedo. 11 horas estava todo mundo almoçando já. Que a gente ia para o Canindé assistir o jogo. Ou no Pacaembu, aonde fosse. Ele fez os 2 gols mais antológicos, mais antropológicos e sociológicos do futebol. Não fica só na antologia. Ele entra no campo da eternidade com a sua facilidade em driblar, em criar e improvisação. Era um escanteio contra a gente devia defender, e ele ficou no rebote, que ele era o jogador de puxada do contra-ataque. Estava todo mundo aqui e era ele contra os zagueiros, ele sozinho. Nossa, ele driblou primeiro, aí ele dá uma adiantada na bola, o cara vem, ele dá uma meia-lua, ele dá... Aí no terceiro, foge da falta, o cara... Foi o Denis, o lateral esquerdo. Foi dar nele. Também. Foi dar nele, ele saltou, né, fugiu. E deu o drible da vaca no Lica. No último... No Lica. Eu falo com o Lica falou, tô procurando ele até hoje aqui, no Lica. E interessante, ele era tão rápido que quando ele deu esse drible, que era o último, ele dá o drible, mas a bola foge e fica mais pro goleiro. Mas ele era tão rápido, né? Ele chega na bola e aí deu uma cavada. Você viu na televisão, eu vi pessoalmente que eu era o treinador dele. Mas nós vimos tanto que para nós aquilo não foi excepcional. Chegamos no vestiário, ô Negrito, parabéns mais uma vez, folgadinho, hein? Tá bom. Porque no outro dia ia treinar, ele ia fazer de novo. Ele fazia aquilo. A dimensão de quem era o Denner só foi quando eu fui jogar na Portuguesa. Quando eu era mais novo, que aí a gente foi jogar lá. E aí todos os diretores tratavam bem, a gente tinha motorista, tinha uma ajuda financeira também, né? Que eles pagavam na época cesta básica. Nosso treinador, na época da convocação dele, era o Otacílio Gonçalves. E o Otacílio, ele era auxiliar do Falcão. Ele me chamou dentro do vestiário, ele dele. Ele falou assim, vocês dois estão convocados para a seleção. Tá? Se preparem, a convocação é daqui 30 dias. Neguinho, toma cuidado com a sua noite. Sempre as recomendações, com ele sempre muito cuidado. O Otacílio Gonçalves, que trabalhava comigo na área técnica e tática, e a gente, chamada a atenção, a gente começou a olhar com mais carinho. E aí eu vi que ali tinha um potencial enorme. Embora o garoto, mas muito ousado, né? A gente usava muito a expressão que até hoje é usada, né? Muito abusado, né? Porque tinha muita qualidade. Então eu convoquei para jogar. A gente ficava louco. Uma jaqueta de couro que a diária da seleção. A diária da seleção. Cheio de novidades. Jogou na quarta-feira, falou assim, terça-feira vai cair um negócio na minha conta. Aí já começou a mudar, né? Aí começou a pular o rio aqui, pra ir no shopping, já comprar umas coisas diferentes, aquela coisa toda, já. Acho que pra Copa de 94 ele iria. Falou, Neguinho, não muda não, hein? Vai entrar o Denner, revelação do time da Portuguesa, garoto novo, esperança do futebol brasileiro. Pequenino Denner, cara de garoto, jeito de garoto. Ele tá tão nervoso que ele entrou sem ordem do juiz. Ele estava com tanta disposição de entrar que ele entrou antes do Luiz Henrique sair. E aí o juiz mandou ele sair de novo. Ali o Denner já partiu, cheio de vontade, foi pra frente. Tem contra-ataque do time brasileiro. Careca, deixou bonito pra Renato. Vai, Renato, vai que dá. Tocou pro Careca, partiu pelo meio. Posição legal, bateu. Gol! A seleção do Falcão dá uma alegria. É contra a Argentina, com jogadores novos. Ele era meio assim, traquina. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Eu sentei. O que você quer da sua vida? Ele ficou olhando assim pra mim. Eu falei, você tem 2 caminhos a seguir. Qual caminho você quer trilhar? Ele abaixou a cabeça, eu falei, então, a partir de hoje, você quer ser jogador? Então se dedique. Aí ele olhou, que ele não respondia. Ele falou, tá certo, tia. O Denner, por várias vezes, corria da polícia. Várias vezes eu cheguei a ver
carro dele, às vezes com furo, devia ser de bala, porque os amigos dele, da onde ele conhecia, pediam um carro emprestado. O Denner arrumava confusão no treino. E nós tínhamos um atleta que chegava muito junto, era um rapaz muito forte, um cara de mais ou menos 1,90 m e tal. E no treino começou a bater no Denner. O Denner estava com uma tesoura na meia. Ah, professor, esse branco aí, eu ia dar uma furada nele. Chegou meio-dia, né, tipo, pra almoçar. Cadê o Neguinho? Nada, na sexta-feira. O senhor foi no sábado, não sabe nada do Neguinho. Legal, né? Sei lá. 3 horas da tarde. Aí o seu Pepe Dinei, cadê o Denner? Falei, pô, professor, seu treinador. Ele é seu treinador de outro, eu que o senhor não sabia? Não sei, vou saber. Ô, Tico, cadê o Neguinho? A cama vazia. Aí eu fui lá falar pro seu Pepe, professor, até agora nada. Aí no sábado de manhã eu cheguei Neguinho lá pra almoçar. Oi, cheguei. Aí nós falamos, como assim, né, Tico? Será que ganhou? Ele chega, hein? Ter passado a noite inteira lá em Santos, tava com o Edinho, né, filho do Pelé. 2-0 pro Santos no primeiro tempo, eu falei, é hoje. Vou tomar uns 8 do Santos. E o Neguinho no Manhaca, desgraçado. E a Inhaca contagiou, eu também não dormi, né? Ele achava que se ele tivesse que jogar amanhã e ele dormisse 3 horas, estava bom. Pegou a bola praticamente aqui nessa lado direito aqui, deu a caneta no índio ali. O gol foi fora de série. Caneta no índio, cotovelada, malandragem do jogador brasileiro que falta hoje, o Denner tinha. E ele tinha essa coisa dos dribles e parece que ele provocava o adversário. Como ele sabia o quanto que ele era rápido, tinha força, ele sempre adiantava a bola. E nesse último lance, a bola também ela é adiantada, mas essa rapidez é que ele ilude o adversário. Foi um lance, né? Teve um escanteio, eu peguei o rebote ali, vim caminhando com a bola aqui pela direita, eu toquei para ele, já encostou para receber, toquei a bola para ele. Nessa que ele domina, né, a bola, ele já percebe que o índio vem vindo, ele já de costa já dá aquela caneta nele. O jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Mas do outro lado se mete Bentinho. Toca a Denner no meio da caneta do índio. Então, eu tinha sido escalado para transmitir um jogo aqui no Canindé. Só que a gente não esperava, pelo menos eu e a equipe toda, que íamos ter uma surpresa como nós tivemos aquela noite. Que íamos ver uma das coisas mais bonitas que o futebol mostrou até hoje. E quando eu vi ele partir no meio de campo, meter aquela bola no meio da caneta do índio, pelas barbas do profeta, posso até dizer o que eu vou dizer lá em casa. E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca a Denner no meio da caneta do índio. Parte Denner pra cima da cara do Santos. Olho no lance. É da Portuguesa. Confira comigo no replay. Foi que ele saiu do meio do campo, que ele pegou a bola, driblou um, driblou outro, driblou outro. Nós somos assim, vamos levantando deles. Aí foi todo mundo está assim. Daqui a pouco, quando vai dar aquele golaço, gente, aquilo ali foi emocionante. Aí todo mundo pulando, todo mundo gritando, a gente fazia uma festa. Eu fico imaginando esse gol com a tecnologia de hoje. Vocês repararam que só tem um replay. Você imaginou hoje, com tudo isso que a tecnologia apresenta, 19 câmeras, replay, slow motion, de cima, de baixo, do lado, seria ou não seria uma pintura? Seria ou não seria uma obra de arte? E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Toca a Denner no meio da caneta do índio. Parte Denner pra cima da cara do Santos. Olho no lance.
quando surgiram os boatos, né, da possível ida dele pro Grêmio, lógico, a gente ficou bastante feliz, porque era um jogador totalmente diferenciado, né? No começo até se criou um pouco de uma expectativa se realmente ele iria conseguir jogar num futebol onde era muito pegado. Enquanto nós atolava o tornozelo no barro, ele parecia que, flutuava em cima do barro. Denner parecia um menino, brincando no barro. Alegre e matreiro, este pequeno craque de apenas 64 quilos desafiou a dureza do Campeonato Gaúcho e só não se acostumou ainda com uma coisa. O frio eu acho que é o que assusta mais. Eu acho que o Campeonato Gaúcho é duro, mas o frio acho que é bem mais duro. Então a gente chegou na semifinal com o Flamengo e ele foi um jogador, fez uma diferença muito grande, né? E quanto mais tentavam bater nele, mais ele partia para cima do adversário. Isso é que chamava a atenção, sabe? Ele gostava de que o cara viesse e desse nele. E Denner põe mais lenha, se livra do carrinho de Gotardo, travesso, não respeita Júnior, entra na área, ganha o lado de Luiz Antônio e na saída do Gilmar cruza meio displicente, lamenta sorrindo. Dava uma caneta, dava uma meia-lua, driblava, puxava de novo, totalmente diferenciado. Apelidado de Red Murphy pelos colegas Pingo e Carlos Miguel, não deixou por menos. É o Baby, esse bobão, né? Miguel? É, e o Tartaruga Ninja. Meu pai não queria que ele fosse pro Rio. Meu pai não queria de jeito nenhum. Meu pai queria que ele assinasse contrato com o Corinthians. Porque meu pai era corintiano roxo, né, Wanda? O Eurico tá te chamando, lá em São Januário. Eu fui pra lá. Aí chegou lá e ele falou assim pra mim, Jair, vamos ser campeão junto? Falei, vamos, pô, lógico. Aí eu falei com ele, eu e ele conversando, falei, pô, tem um jogador que eu vou jogar na categoria de base da Portuguesa e gostaria que a gente conversasse. Eu falei, o Denner, ele falou, o quê? É isso que eu ia falar com você. O mais importante reforço do Vasco se apresentou ontem em São Januário. Denner foi emprestado pela Portuguesa por 6 meses. Ele começa a treinar segunda-feira em Teresópolis. A vinda para o Rio para ele foi muito boa, né? Ele tinha uma esperança muito grande de disputar a Copa de 94. A torcida abraçou, o Denner recebeu de braço aberto, sabia que vinha para trazer o título para o Vasco de 94. Quando ele chegou, eu fui bater um papo com ele, falou, não, vou arrebentar, pô, deixa comigo. A pré-temporada foi na Granja Comari. No primeiro treino mesmo, né? Foi um treino físico. Sei que ele saiu numa velocidade tão grande, que a gente lá de cima começou a gritar, vai, recorde mundial! Ele deu uma volta no campo, caiu atrás do gol e ficou lá estatelado. Aí quando foi chegando atrás do gol, ele foi diminuindo, as perninhas batendo uma na outra. Acho que ele queria mostrar esse lado dele profissional, que estava bem, né? Que a gente brincou com ele o dia todo, falando, pô, tu não é ninguém, tu tá falando muito. Eu fiquei impressionado. Foi a primeira vez que eu joguei com um jogador, treinei um jogador tão habilidoso. Olha que eu joguei com eu treinei vários times, né? A estreia dele lá na Argentina, o Maradona ficou louco com ele, né? Porque ele deu 3 dribles no cara que o cara foi parar lá na grade. Quem tá lá de trás, você ria, pô. Eu tava lá no meio campo tentando marcar o Maradona. Eu tava dando risada dos caras lá. Denner arranca decidido, com toda a ginga, ao melhor estilo do futebol brasileiro. Vai deixando os gringos na saudade. A jogada impressionou a todos, principalmente com Diego Armando Maradona. O campo todinho ficou em pé batendo palma pra ele. Né? Na Argentina, pô, né? Nos Hermanos, pô, acontecer isso? Quando ele voltou da Argentina, né, ele pegou e comentou, né, que ele esteve aqui, eu falei com ele aqui em São Paulo. E aí ele falou, pô, Maradona foi no... Aí daquele jeito aqui, né? Pode fazer. Maradona foi lá no vestiário me comentar, falar comigo. Tá foda, hein, meu? Aí ele chega e pergunta pra você assim, o Maradona já te cumprimentou? Esse primeiro turno que a gente decide com o Fluminense, que ele diba 3, 4 jogadores 2 vezes, aquilo é o futebol brasileiro. Depois ele chegava no vestiário, batia um papo, tu viu a entortada que eu dei? Mas ele, quando veio contratado, o Eurico falou comigo. Já aí, ó, nós vamos trazer um jogador que é meio complicado na parte de disciplina. Eu falei, ó, deixa comigo. Assim, às vezes alguns comentários que vinham, um pouco da indisciplina, né? Essa molecagem, né? De ser jovem e tudo mais. Tem a coisa da noite, né? Que faz parte, né, da vida, o cara é jovem. Mas ele aqui
tinha um comportamento assim muito exemplar. Ele não tinha uma companhia muito boa. Isso é verdade, não adianta esconder aqui. E eu conversava muito com ele, ele aceitava. E ele já estava melhorando. Era aqui onde a gente morava, né? Em prédios separados, né? Mas assim, era aqui nesse condomínio onde a gente morava. Ali na piscina, onde a gente se encontrava, conversava bastante, né? No dia a dia. Eu era assim como um pai para ele, assim, na realidade, né? Conversava muito com ele. Mas principalmente eu acordava eles, não quase sempre, mas eu ligava, ó, tô saindo, vem comigo, vamos pro treino. O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade. O pai e a mãe pediu para ele não ir, pediu para ele ir de avião, para ele não ir para o Rio de carro. E ele tinha um bilhete do Eurico Miranda para ir de avião, né? Aí ele falou, eu não vou dirigir, quem vai dirigir é meu amigo, então... O telefone na casa tocou. Eu não sei nem quem foi que tocou, mas tocou, falou, ó, aconteceu uma coisa horrível. Eu falei, o que foi? O que foi? O Denner faleceu, caramba. A gente tinha um treino marcado para de manhã naquele dia, que foi cancelado, né, e alguns companheiros nossos foram até o local. E aí retornei rápido para a Lagoa, para o local do acidente, né? Ainda cheguei a ver ele com, né, o cinto. Triste, né? Assim, a vontade de tirar, né? É como se ele estivesse dormindo, né? Então, assim, pô, cara, vamos treinar, né? Domingo a gente tem classe, depende de você e tal. Atenção! A Portuguesa! O Grêmio! O Vasco! E o Brasil! Porque ele merece! Recebi com muita tristeza, né? Como o torcedor brasileiro recebeu, né? Os amigos deles. Dava para ver claramente uma área muito negra, muito escura, né, roxa, na região do pescoço. E aí depois a autópsia mostrou que com esse trauma no pescoço, fraturou um ossinho que a gente tem aqui no gogó, né, o ocioide, e esse sangramento acabou, sangramento abundante, provocando uma espécie de asfixia, né, tamponando o pulmão dele. Essa foi a causa-morte. O Roberto pediu para, depois do acidente, não tinha para onde mandar o carro e me pediram para eu guardar o carro. Foi uma grande perda e só nos resta essa lembrança aqui triste do estado que ficou esse carro. A perda desse rapaz na flor da idade. Foi nesse lugar aqui que ele faleceu. Triste demais. E tu vê que tem 25 anos que se passaram e a gente sente também ainda bastante a dor da perda. Um cara que realmente ele seguiria aí para a Europa, né? Podia ser, de repente, um jogador que fosse para o Barcelona, fosse para um time da Europa, Real Madrid. O futuro dele com aquela bola, com aquela técnica, com aquele condicionamento dele, era a seleção brasileira na certa. Como se fosse o Neymar hoje, né? Quem mais se aproximou dele, assim, né? Acho que é o Neymar. Pô, ele é melhor do que o Neymar? Sei, mas que ele tinha uma técnica semelhante ou mais, tinha. Não tinha dúvida do que ele ia ser um dos maiores. Os maiores. O maior de todo todos. mundo torcia, né? O que simboliza muito ele é a alegria mesmo. Gênio, tenta palavra, primeiro gênio. Gênio, alegre, reverente. Acho que ele é um pouco de cada coisa, que o brasileiro é, entendeu? Então ele trazia essa alegria pra gente. Ele foi o deus do drible, como eu relato no meu livro. O mais perfeito driblador em velocidade, como se fosse surfando com a bola, de uma forma maliciosa, malemolente, carinhosa e com uma velocidade espetacular. A essência mais graciosa da história do futebol brasileiro.
não sei se eu vou ser tão bom que nem o avô, mas eu quero ser que nem ele. Ah, porque ele fazia muito gol, dava muito drible. Eu queria jogar no Barça ou no Bayern de Munique. Acho que é muito emocionante pra mim, né? A gente acaba vendo assim que é uma coisa que ele gosta, é dele, a gente não força ele a nada, então natural dele gostar de futebol, sempre gostou desde pequeno e onde ele vai ele quer levar uma bola, se vai na casa de algum amigo ele quer levar bola, se ele vai a alguma festa ele quer levar bola, então é muito emocionante pra gente ficar vendo e ouvir histórias tanto da minha tia quanto da mãe dele, de amigos que também passaram e viram ele criança, passam pra gente que é igualzinho. Minha avó até, a mãe dele se emociona bastante que ela fala que pra ela, meu pai reencarnou no meu filho, no Rafael. Quando eu vi o quadro e quando eu comecei a ver a fisionomia dele com os braços abertos, para mim ele estava voltando. Na verdade, eu sinto muita vontade de ter um pai. Eu começo a ouvir vídeos e recordo das coisas que as pessoas falam e aí dá muita saudade. Não é saudade não, na verdade, né? Falta de um pai. Eu queria meu pai aqui, sendo jogador ou não, eu queria meu pai aqui, mas foi Deus que levou, eu aceito, mas o meu pai foi grande e a gente tem essa dimensão, né? É uma honra muito grande de poder ser filho do Denner. Ele foi e ele é amado. Isso que pra gente, que sustenta a gente. Ele foi e ele é amado.